Oi gente, Kino. Aqui no canal tem um estudo que eu considero o mais importante de todos, que é sobre nação e reino. Se não me engano é o estudo 15. Bom, se você procurar pelos títulos vocês vão ver aí, nação e reino. É uma informação para muitas pessoas é difícil lidar com isso, preferem ignorar, preferem fazer desdém disso. E é uma informação suprimida pelo cristianismo, e eu quero explicar um pouco melhor isso. É que existem eras, a gente está no ano de 2020, que eu estou gravando esse vídeo aqui, mas dá para entender toda a história da escritura aí por eras. No começo, no ano 1 do nosso calendário, que é o nascimento do Messias, né? Então do ano 1 até ele ir para o madeiro, e depois a posterior manifestação dele para os apóstolos, que está lá no livro de Atos, que ele se manifesta mesmo após ter ido para o madeiro, que ele ressuscita e tem algumas manifestações breves para os apóstolos e para os discípulos dele. Mas todo o ministério dos apóstolos é a primeira era. A gente poderia chamar essa era eu chamo de igreja, a igreja de Jesus Cristo, uma única igreja. O Messias fundou uma única igreja, ele escolheu os 12 apóstolos, naquela época. Essa era da igreja de Jesus Cristo vai até mais ou menos o ano 300. Eu não tenho aqui o ano exato e nem preciso, para mim não me interessa. Você pode ir na internet e pesquisar lá quando é fundada a ICAR. Se não me engano, é lá para o ano 300 que vai ser fundada a ICAR, uma religião-estado, criada pelo Império Romano, fundada pelo imperador Constantino. O imperador romano Constantino funda a ICAR. Aí, muitos irmãos aí protestantes já estão careca de saber disso, não custa reforçar, que lá para o ano de 1500, de novo, não vou te dar a data exata, só ir na internet pesquisar, vem Martinho Lutero, e dá início à era protestante, o protestantismo. Então aí, eu espero que as pessoas estejam acompanhando, entendendo que existem 3 eras. A era da igreja de Jesus, começo, também na história estão chamando isso de cristianismo primordial, como que eles chamam? Cristianismo primitivo, enfim, um rótulo que estão dando os historiadores, né? Para mim, que li as escrituras e entendi, chama-se igreja, né? Enfim, aí depois, lá pro ano 300, vem a era dos papistas, a era da ICAR. Depois, lá pro ano de 1500, a era protestante, fundada por Martin Luther. Tá, essas 3 eras, eu acho que todo é de conhecimento do grande público, né? O que não foi apreciado ainda pelo grande público, e nem vai ser, se depender de pastor evangélico, se depender de mídia, televisão, essas porcarias aí, é que já tem uma nova era, a era dos reinistas, a era do reino. Eu não tenho propriedade para falar disso, assim, total, mas eu tenho um pouco de conhecimento, eu tive uma experiência, então eu posso, pelo menos, soar aqui a trombeta aqui pro pessoal. Vocês podem verificar por vocês mesmos essa história, com mais detalhes, é isso que eu quero dizer. Mas a minha versão da história, lá para a década de 60, Eugene Spriggs, anota esse nome aí, Eugene Spriggs. Ele e mais alguns irmãos em Cristo, lá na América do Norte, Estados Unidos, interpretam as escrituras e chegam à conclusão de que o reino profetizado por Daniel tem que ser erguido. A rocha, que é o reino que vai derrubar todos os outros reinos, ela se solta. Perceba esse detalhe aí, que é crucial para o entendimento. Para quem for trigo e eleito, vai entender. A rocha se solta. Não vem um líder, não vem um escultor lá com o cinzel, lá com o formão lá, dar marteladinha lá e extrair a rocha da montanha. Não, a rocha se solta, é por si mesmo. Quem crê no Evangelho, quem crê no Messias, quem crê no Deus de Israel, tem que ser israelita. Tem que cultivar uma mentalidade de hebreu, de israelita. Tem que se incluir na palavra de Deus, se soltar, se desprender da lama que é o cristianismo. Eu chamo de cristianismo aqui nesse canal todo esse período aí, as eras da ICAR, dos papistas, mais a era dos protestantes.
Eu jogo na mesma vala? Sim, eu jogo na mesma vala sim. Por que que eu jogo? Eu sei que o protestantismo é bem melhor do que Icaro, óbvio, tá? Deram passos importantes em direção de volta à igreja, mas não conseguiram voltar. Não conseguiram e inibem as pessoas de viver o evangelho, de serem reinistas, de serem monarquistas, como também está lá no livro de Daniel. No livro de Daniel também está lá, Deus estabelece reis e remove reis. Inibe as pessoas de cumprirem o que Moisés falou do reino, da nação de sacerdotes que viria a existir. Então, aqui, nesse canal, eu pego pesado mesmo, eu desprezo o cristianismo, porque o cristianismo é uma coisa, é a lama. O cristianismo é uma coisa assim, é mundo com um toquinho ali de escritura, tá bom, tem adoração a Deus em espírito e verdade, parabéns, reconheço isso. Mas e o que mais que tem? É tão débil, é tão distante do que... Meu Deus do céu, Josué e todos os israelitas dando suas vidas em batalhas para criar a nação de Israel, para ter uma nação para o Deus Israel aqui nessa terra. Agora as pessoas esquentam banco, cantam musiquinha, dá dízimo e acham que é cidadão do reino do céu. Não querem fazer o reino aqui, o reino que Deus sempre pediu desde o começo para o povo.